Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Prazer de receber aqui o Flávio Brix, fisioterapeuta ortopédico esportivo. Trabalhamos juntos aí na Santa Casa de São Paulo, onde ele foi coordenador da fisioterapia esportiva. E também na CBF, onde ele coordenou o departamento de fisioterapia nas seleções femininas, né? Então, Flávio, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. E a ideia aqui é conversar com você a respeito da reabilitação da fisioterapia nos casos de lesão muscular. Excelente, maravilha. Obrigado, doutor João, pelo convite aí, pela oportunidade mais uma vez. Prazer já estar aqui com você, com todo mundo que está assistindo a gente. Vamos falar desse assunto aí que é bem comum, bem corriqueiro. A gente trabalhou na Santa Casa, na seleção, tivemos bastante experiência. Eu espero aí que seja bem proveitoso para todo mundo e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Ótimo. Primeiro ponto que a gente tem que considerar da lesão muscular, né, é que, primeiro, às vezes pode ser um pouco difícil, em alguns casos, diferenciar de quadros de dor muscular, né, tensão, contratura muscular. Então, isso é um ponto que, às vezes, de fato, fica, pô, será que fez alguma lesãozinha ali, não fez, como é que está isso, né? Dependendo da extensão da lesão, isso existe um tempo mais ou menos previsível de recuperação, né? Mas, enfim, é uma lesão que muitas vezes as pessoas confundem com tempo de recuperação com não fazer nada, né? Ou seja, ficar parado, ficar em casa e depois de um tempo, bom, agora vai voltar a jogar futebol. E a ideia aqui é mostrar um pouco isso, que não é bem assim, que tem muito que ser feito nesse meio de caminho e principalmente, quer dizer, os riscos envolvidos com uma reabilitação mal feita, principalmente de uma nova lesão que é muito comum na musculatura, né? Então, assim, em relação à parte de avaliação, a avaliação clínica acaba sendo importante, né? Mas também ah, os exames de imagem acabam ajudando para a gente identificar normalmente uma parte que cabe a gente como ortopedista, médico do esporte, né? Chegou para você, o paciente, aquela lesão aguda, às vezes ali ainda em beira de campo, sem nenhuma avaliação. O que você pode fazer nessa hora aí, Flávio? Maravilha. Primeiro você pontuou, né, tocou num ponto muito importante, que é isso. Muita gente tem a lesão muscular e fala, vou ficar parado, esperar cicatrizar e depois eu volto. E é tudo que nós, fisioterapeutas, não gostamos, né? Porque a partir do momento que você tem uma lesão muscular, a intervenção mais precoce, ela faz com que a gente melhore a qualidade dessa cicatrização, né? E mais do que isso, a gente otimizar essa cicatrização. Então, respondendo a sua pergunta e misturando um pouquinho com essa questão aí da fisioterapia precoce, numa fase inicial, a partir do momento que teve a lesão da musculatura, existe naturalmente aquele processo inflamatório inicial, aquela dor e uma certa limitação funcional. A pessoa vai ficar aí com dor, com alguma incapacidade. Nessa fase inicial, bem nos primeiros dias, peguei um atleta em campo, já estou atendendo ele desde a lesão inicial. O maior objetivo nesse começo é o controle da dor e do processo inflamatório. Então, a gente tem recursos da fisioterapia que vão ajudar muito nisso. Então, por exemplo, um aparelho muito interessante é o laser, que é um belíssimo recurso anti-inflamatório para essa fase inicial. A gente tem correntes analgésicas e a gente costuma muito orientar a crioterapia, né, que é o uso das compressas de gelo, para o atleta, para o paciente fazer em casa. Mas um ponto muito importante, lógico que não no primeiro, no segundo dia, mas já a partir do terceiro, quarto, a gente começar a estimular essa musculatura, né? Então, existe aí uma crença que a partir do momento que o tecido machucou, a gente tem que deixar ele parado para que ele cicatrize. E o mais interessante numa lesão muscular é que a gente não deixe ele parado, que a gente organize estímulos. Porque, por exemplo, a partir do momento que teve a lesão muscular, o nosso corpo vai cicatrizar essa lesão com dois tipos de tecido. O próprio músculo, a proteína, e um tecido de cicatrização, que é a fibrose. Então, os dois vão vir. Não existe uma cicatrização exclusiva de um desses tecidos. Os dois vão vir. E se eu organizo, ou seja, se eu começo a agregar algum estímulo na musculatura, estímulo já de contração, óbvio que contração ótima, progressiva nessas fases iniciais, eu vou fazer com que o corpo cicatrize com mais proteína e com menos fibrose. Lembrando que a fibrose é um tecido não contrátil. O nosso músculo contrai e relaxa para gerar força. A fibrose não tem essa capacidade, é um tecido duro, um tecido que não é contrátil. Ou seja, é muito interessante que a gente consiga
ao máximo que esse músculo seja cicatrizado com proteína. E a partir do momento que eu consigo controlar bem esse processo inflamatório, diminuir bem esse sangramento interno lá na musculatura, eu favoreço isso, assim como esses estímulos de contração já nos primeiros dias. Então, de acordo com a sua, respondendo bem a sua pergunta, a fase inicial, 1, 2, 3 dias, muito controle de dor, processo inflamatório e aliviar sintomas. A partir do segundo, terceiro dia, eu já consigo fazer algumas contrações leves, aumentando isso nos próximos dias de maneira bem controlada, até a hora que eu vou ter a cicatrização desse músculo, e aí isso vai variar de acordo com o tamanho da lesão, a localização da lesão, para que eu consiga fazer estímulos mais progressivos. Aquela ideia de ficar 2 semanas, 3 semanas parado, é óbvio, ele vai cicatrizar. A partir daí, a maior parte das pessoas estão sem dor nenhuma. Mas muitas vezes esse período fez com que a fibrose predomine na cicatrização e mais do que isso, que ele tem uma perda muscular, uma perda de força importante. Não só daquele músculo machucado, mas da musculatura ao redor. Um exemplo clássico. É muito comum machucar, romper a musculatura atrás da coxa, o posterior de coxa. Esse é um músculo que no nosso dia a dia ele trabalha muito junto com o glúteo. Ou seja, eu consigo nessas pessoas fazer um bom trabalho de glúteo, porque ele não foi machucado, para que eu não perca muito essa musculatura, que eu vou precisar dela ótima logo mais. Enquanto isso, eu vou jogando um estímulo ótimo e progressivo naquela musculatura machucada. Ou seja, eu perco o mínimo possível dos músculos que ajudam, que a gente chama de sinergistas, enquanto que eu vou não perdendo ou otimizando a cicatrização do músculo alvo, do músculo machucado, e perdendo o mínimo possível. A partir do momento que tiver uma certa estabilidade na cicatrização, aí eu consigo fazer já um trabalho um pouco mais rigoroso, e muitas vezes isso acontece lá pelo 9º, 10º, no máximo 14º dia nas lesões mais corriqueiras, ou seja, se eu ficar 3 semaninhas esperando cicatrizar, eu vou perder toda essa oportunidade de otimizar a cicatrização e manter a força da musculatura ao redor e, naturalmente, um estímulo ótimo para a musculatura alvo, a musculatura machucada. Ótimo. Bom, só para acrescentar aí em relação à parte médica, né? Então você falou muito da reabilitação, que é a base, vamos dizer, para tratamento dessas lesões, né? A gente está aí às vezes mais para não atrapalhar e para ter alguns cuidados e para guiar com exames, até para direcionar um pouco os tempos, quando entrar com uma coisa, com outra, né? Agora, um fator que eu acho que vale a pena aproveitar para chamar a atenção é o abuso dos anti-inflamatórios, né? Muitas vezes, tem uma lesão muscular, usa aí no começo e vai usando de forma quase que ininterrupta até melhorar a dor ali, melhorar a lesão, né? E vale lembrar que o músculo ele precisa de inflamação para cicatrizar. Então, o uso abusivo, a gente até recomenda usar por 3 a 5 dias um anti-inflamatório, mais para 3 do que para 5, a não ser uma lesão muito extensa, até para evitar aquele dano secundário da lesão. Agora, passado esse período, lembrar que de fato a fisioterapia é o ponto principal de tratamento e a gente não o anti-inflamatório ele atrapalha a recuperação aí, né? Acho que esse é um ponto para considerar nessas lesões. Da reabilitação, você já falou um pouco desse tratamento inicial, da importância já de um trabalho precoce de fisioterapia, né? Em relação a estímulos para cicatrização, uso de aparelhos para isso, o que tem de disponível, o que ajuda para a lesão muscular? Perfeito. Se a gente falar nas evidências dos aparelhos para lesão muscular, a gente tem evidências escassas, né? É muito comum a gente não ver grandes estudos de qualidade na lesão muscular, até porque juntar um N também não é tão fácil, etc. Mas, assim, por conhecimento aí da fisiologia, da atuação dos aparelhos e até de outras lesões. O laser é um aparelho extremamente interessante. A gente consegue, através da dose dele, produzir efeitos mais anti-inflamatórios e analgésicos, uma fase mais inicial, mas em doses mais altas ele é um potente, um coadjuvante, um ajudante aí para cicatrização. Associar aos exercícios aquelas correntes que a gente chama de citomotoras, ou seja, aquele choque que a gente dá na musculatura, mas para contrair. É muito comum as pessoas conhecerem aquele choquinho da fisioterapia, que você põe e fica deitadinho esperando acabar, que é um choquinho gostosinho, que é para analgesia, que funciona super bem. No caso, eu estou falando daquele choque que contrai, eu ponho ele no ventre, na musculatura, e eu associo ao exercício. Isso faz com que eu consiga otimizar o meu ganho de força. Eu consigo a minha contração mais uma contração externa
e isso para pessoas que têm dor e que têm lesão realmente é eficaz. Então é um aparelho que a gente usa muito aí na hora que a gente está dando estímulo. E por incrível que pareça, as contrações que a gente vai fazendo, elas são analgésicas. O exercício por si só, ele promove essa analgesia. Óbvio que eu tenho que dar um estímulo ótimo. Antigamente a gente ficava acontecendo muito tempo parado, sem essas contrações. Hoje a gente já começa, por exemplo, com contrações a partir do segundo, terceiro dia. E às vezes lá pelo quarto, quinto, já com contrações com movimento, né? A gente tem estudos, por exemplo, mostrando que eu posso até aceitar uma dorzinha, né? Então, qual que era a ideia antes? Pô, eu tô fazendo exercício, está doendo, para. Hoje a gente tem ideia que se for uma dor moderada, até 4 na escala visual analógica, escala de dor, esse paciente ele vai ter um benefício tanto quanto você não sentir dor. Ou seja, essa dorzinha que ele sente não vai agregar nenhum problema no futuro e muito pelo contrário, eu consigo acelerar um pouquinho os estímulos na fase inicial. Então, como recurso, a gente usa muito, além da crioterapia, né, o gelo, que geralmente a gente orienta para o atleta, para o paciente fazer em casa, porque tem que fazer algumas coisas algumas vezes ao longo do dia. E vou fazer um parênteses, ela funciona, a ideia é muito parecida com o que você falou em relação ao anti-inflamatório. A gente não vai fazer gelo 10 dias, 20 dias. O processo inflamatório, como você bem disse, ele é muito bom, ele é quisto, ele é muito bem-vindo. Porém, numa fase inicial existe um excesso de inflamação. Então a gente controla um pouquinho e para, assim como a gente faz com o gelo. Então o gelinho para casa e o laser e a eletroestimulação para os exercícios são os aparelhos que eu mais gosto de utilizar, por mais que a gente ainda não tenha grandes evidências, porque trabalho com lesão muscular acaba sendo um pouco difícil para juntar ele. Ótimo. Bom, no início, então, a gente vai trabalhar mais essa parte de analgesia, vai entrar com alguma contração, à medida que vai melhorando a dor, a gente vai associando os exercícios com contração cada vez mais maior, até conseguir entrar, de fato, com uma eletroestimulação. Isso depende muito de cada lesão, então não dá para a gente falar muito de tempo, porque uma lesão mais extensa vai precisar de mais tempo para isso, né? Como é que você vai progredindo os exercícios? Quer dizer, o paciente está caminhando, já vai começar a fazer um pouco o fortalecimento já usando carga, para depois passar para algum trabalho já mais funcional. Como é que você progride essa lesão? Em relação a tempo, em relação a queixas do paciente? Perfeito. Um parâmetro muito interessante que a gente usa muito é o feedback, é o que o paciente sente, mas as contrações elas começam muito precoces. Então, geralmente, lá no segundo, terceiro dia, a gente já está fazendo a contração que a gente chama de isométrica, que é aquela contração sem movimento, e lá pelo quarto dia, a gente já começa com contrações com movimento, né? Por exemplo, se a gente machucou o posterior de coxa, o posterior da coxa é um músculo que dobra o nosso joelho, estica o nosso quadril. A gente pode começar já fazendo como se fosse uma mesa flexora, uma cadeira flexora, óbvio que entendendo o que o paciente está sentindo, mas eu já posso colocar com movimento, tanto a fase que o músculo contrai e aproxima, tanto aquela fase que ele contrai e alonga, né, o que a gente chama de concêntrico e excêntrico, respectivamente, e monitorando a dor, a sensação do paciente, do atleta. A partir daí, ele está conseguindo fazer bem, sem dor, eu vou evoluindo na carga. Geralmente lá no sétimo dia, quinto para o sétimo dia, óbvio que eu estou falando de uma lesão aí moderada, né, que é talvez a mais clássica, eu já consigo usar a carga e aí sim a gente vai progredindo, sempre monitorando a sensação do paciente. Tem uma escalinha clássica da nossa área, bem subjetiva, mas muito usada, uma ferramenta muito útil do dia a dia, que é a escala visual analógica de dor. Ou seja, eu pergunto para o atleta e paciente, quanto que é a sua dor de 0 a 10? Sendo 0, nada de dor, 10, a pior dor imaginável. Se a gente trabalhar numa dor de 0 a 4, ou seja, até uma dorzinha moderadinha, a gente tem uma certa segurança, a gente tem segurança para trabalhar. E o que mais interessa no monitoramento é o dia seguinte. Por exemplo, trabalhei com o atleta hoje, pareceu que foi tudo bem, e ele sai um pouco mais dolorido, e no outro dia ele está mais dolorido do que antes do meu atendimento anterior, do dia anterior. Aí isso me mostra que eu passei um pouquinho do ponto. Então, monitorar a dor durante e após, principalmente no dia seguinte após o estímulo, é fundamental. A partir daí, a gente vai evoluindo para a carga, né? Até a hora que a gente já está fazendo contrações vigorosas. E no músculo, uma contração vigorosa é aquela contração que ele alonga, o que a gente chama de excêntrico, onde o começo do músculo e o final do músculo ele distancia. Então, nessa fase, é óbvio que já tem que ter uma cicatrização bem mais interessante,
é uma contração muito importante, porque é onde geralmente acontece, é nesse momento da contração, que o músculo está contraindo e alongando, a fase excêntrica, é onde acontecem as maiores lesões, e associado a todo esse trabalho para esse músculo-alvo, eu vou trabalhar na musculatura adjacente, como eu já bem disse, né, a gente usa muito o posterior de coxa como exemplo, porque talvez seja o músculo mais lesionado aí no nosso dia a dia. A musculatura glútea, eu posso trabalhar ela muito precoce, e é um músculo muito importante que interage com o isquiotibial, que interage com o posterior de coxa, assim como a panturrilha. Então, o nosso trabalho não se atém somente àquele músculo machucado, mas todo o membro inferior, todo o atleta, o corpo como um todo, coisas que eu já consigo fazer estímulos bem vigorosos, porque não está machucado, enquanto que no tecido alvo, no tecido machucado, eu vou nessa progressão, como eu falei agora. Ótimo. Bom, a gente como ortopedista, eu diria que a gente acaba recebendo até menos paciente naquela lesão logo que aconteceu, né? E mais um paciente que volta a sentir dor depois de um período de melhora, ou seja, a pessoa fica em casa, acha que está bem, não vai para fisioterapia, não vai para consulta médica, é só aquela dorzinha posterior, melhora, aí daqui a 3 semanas ele vai estar sem dor e acho que é essa fase que você está falando agora, né? E aí ele vai voltar a jogar e sente novamente ali. Então, nesse momento ele não está pronto ainda para estar voltando para um jogo, né? Quer dizer, ele melhorou a dor, você já está conseguindo fazer a força. Quando é que você vai partir para um treino mais funcional? Ou seja, no caso do futebol, por exemplo, um treino talvez de corrida, um treino em campo, não ainda um jogo, né? Perfeito. O que você falou é uma verdade. A maior parte dos pacientes tem aquela lesão, fala, eu vou esperar melhorar, melhora, volta, machuca e te procura. Com a gente é bem parecido. Quando a gente fala em tempo, como você bem disse há pouco tempo atrás, é muito difícil de definir tempo, né? A lesão muscular ela tem graus, ela tem localização. Se você tem uma lesão muscular perto da junção, né? O músculo vira um tendão e o tendão gruda no osso. Essa junção do músculo e tendão geralmente são lesões com um prognóstico, com uma evolução mais lenta, mais difícil, etc. Mas pensando naquelas lesões musculares moderadas, né? O famoso grau 2 aí que a gente vê bastante no dia a dia. A gente vai evoluindo na carga e muitas vezes aí, dependendo da lesão, lá pelo 14º dia, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente já está com o atleta na esteira. O que interessa muito é o sintoma dele. Se a gente fizer uma ressonância, por exemplo, nessa fase, não tem uma cicatrização completa ainda, mas justamente a parte clínica ela é bem interessante da gente monitorar, porque ela guia a gente e a partir desse estímulo a gente vai progredindo, com aumento de velocidade, entrando com explosão e etc. Teoricamente, lá no 21º dia, 3 semaninhas, a gente tem uma belíssima de uma cicatrização. A gente já tem bastante coisa que a gente já está fazendo com esse atleta e a partir daí a gente vai expor ele às atividades mais extenuantes, mais parecidas com o esporte. Então, a partir do momento que ele está sem dor nenhuma, já está com uma boa força, já está correndo, já está com algum grau de salto, a gente vai começar a mimetizar, a expor esse atleta a estímulos mais intensos, porque tem uma frase clássica, né, que a gente fala que a reabilitação é o treinamento na lesão. Eu preciso treinar esse atleta, eu preciso provocar estímulos bem vigorosos, bem parecidos com o que ele está acostumado na rotina de treino deles, justamente para que eu teste a capacidade dele a esses estímulos. Ou seja, não é incomum os atletas, as pessoas irem para a fisioterapia e destreinar, e perder muita coisa. Aquele corpo lá que estava lá com bastante força, ele tinha 100 de força, ele vai lá para 60. E eu, durante a reabilitação, eu preciso naturalmente entender que ele está com 60 e para 65, 70, ou seja, progressivamente eu deixar ele muito próximo do que ele era. Porque se ele não está treinando, sendo desafiado na fisioterapia, é muito comum ele voltar para um treino, voltar para o campo e sentir de novo. E a lesão, a relesão, né? Então a segunda, terceira lesão muscular, ela é muito comum. A recidiva que a gente fala, né? Você machucar e machucar de novo, beira aí os 20 e poucos % nas lesões musculares. Então, se eu não fizer esse trabalho de transição, muitas vezes em conjunto com o preparador físico, eu aumento muito a probabilidade desse atleta bater e voltar, né? Ele volta ao esporte, machuca de novo e volta para a fisioterapia, volta para o médico. Então, a partir daí, tranquilamente, da segunda semana a gente vai evoluindo, terceira semana, num padrão assim bem geral, a gente já consegue grandes estímulos,
para a gente estar pensando aí em um mesinho e pouco de reabilitação. Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes muito mais, dependendo da lesão, mas é mais ou menos esse raciocínio de organizar estímulos e progredir e, ao final, realmente treinar e o que a gente fala, expor ao caos, expor ao caos que ele tem no dia a dia dele do treino, dos jogos, etc. Ótimo. Bom, acho que só chamar a atenção um pouquinho, acho que você falou, mas acho que para pontuar bem aqui, quer dizer, isso, você estava falando esses tempos, é muito aquela lesão que é a mais comum, que aquela lesão é um grau 2, é uma lesão intermediária, né? Eventualmente você pode precisar de um pouco mais de tempo, dependendo do tipo da lesão, ou seja, na fundo a gente está seguindo muito mais as etapas da reabilitação do que o tempo, né? Então, o tempo pode ter uma ideia, mas as etapas são mais importantes, né? Quando que você vai passando de uma fase para outra aí, né? Ah, as lesões musculares, elas acontecem habitualmente no movimento que a gente chama de excêntrico, né? Ou seja, quando o músculo está se alongando. Então, se a gente for pegar no caso aqui como um exemplo, na hora que você está esticando o braço, seria a musculatura do bíceps, que ele está tendo contração, mas está alongando, né? Você usa esse tipo de exercícios, que a gente chama de exercícios excêntricos, em algum momento dessa reabilitação? Qual que é a importância disso? Doutor João, desculpa, deu uma cortadinha para mim, eu perdi um pouco da sua fala. Tá, a minha pergunta é, os exercícios excêntricos, eles têm um papel importante nessa reabilitação, porque a gente sabe que é ali que acontece muitas dessas lesões, né? Quando que você entra ele, como é que você usa isso? Maravilha, ele é realmente muito importante, como você bem falou, geralmente a lesão acontece nesse tipo de contração. O exercício excêntrico nada mais é do que a volta do movimento, né? Então, se eu estou fletindo meu cotovelo, dobrando, quando eu estou voltando com peso, essa é a fase excêntrica, onde o músculo contrai e alonga, e eu já consigo fazer isso, por exemplo, em fases precoces, né? Quando a gente fala de exercício excêntrico, todo mundo fala, não, mas ele é muito vigoroso. Ele tende a ser vigoroso se você colocar carga nele, né? Ou seja, lá pelo terceiro, quarto dia, eu consigo fazer o movimento, a ida e a volta. Eu estou fazendo o concêntrico e o excêntrico. E, consequentemente a isso, eu já estou dando esse estímulo e eu consigo já ir progredindo carga. Quando a gente fala do treino excêntrico, propriamente dito, né? Muitas vezes a gente, o que vem à mente é aquele exercício que eu brigo com o paciente. Por exemplo, no posterior de coxa. Ele dobra o joelho, eu vou lá, pego o pé dele e eu estico na raça, ele vai freando, né? Esse é um exercício excêntrico vigoroso, isso daí eu já tenho que ter uma boa cicatrização para que isso aconteça. Ou seja, exercícios excêntricos o quanto antes, carga progressiva, a partir do momento que a evolução da cicatrização vai acontecendo, e a gente monitora muito isso pela queixa, pelo relato de dor do paciente. Se eu estou colocando o estímulo, ele está com uma dor leve, eu aumento o estímulo e ele sente o músculo trabalhar. Ele não fica dolorido no dia seguinte, dor muscular ou dor na lesão no dia seguinte, eu posso estar evoluindo. O treino excêntrico já vigoroso, eu preciso ter uma cicatrização boa. Isso varia muito de lesão para lesão, mas muitas vezes lá para o 14º dia eu já consigo, e a partir daí eu consigo cargas bem importantes. Ótimo. Eu te perguntei isso, Flávio, porque muitas vezes a gente chega no consultório, o paciente fala, não, já estou fortalecendo, já estou sentindo que a minha força está parecida com a da outra perna, pô, eu estou sentindo bem, não estou com dor, pô, quero voltar a jogar, né? E na hora que você vai fazer um teste para avaliar de fato a contratura excêntrica, aí ele ainda volta a estar assintomático, né? Então, é o que você falou, demora mais para você entrar com exercício mais vigoroso, mas ele é uma boa referência, né, para a gente estar pensando num retorno esportivo, aí seria. Perfeito, perfeito. E vale lembrar que existem maneiras de quantificar a força, né? Então, eu me sentir bem, eu achar que eu estou forte, parece que está igual ao outro lado, é muito subjetivo. Então, a gente tem recursos, como é que eu posso dizer, carésios para medir, recursos de custo moderado e recursos baratos, né? Então, por exemplo, existe o aparelho isocinético, né? A dinamometria isocinético. É um aparelho caro que mede a força. Tem aparelhos, dinamometrias, que você consegue fazer mais baratas, né? Isométrica, até fazer força excêntrica com esses dinamômetros. E aquela de você testar a força máxima. Você vai na cadeira flexora, testa o lado bom, vê o máximo que você consegue e compara com o outro lado. Ou seja,
como o Dr. João falou, sentir bem é uma questão legal, importante, mas muitas vezes na mão a gente vê fraquezas, e se a gente quiser quantificar isso, tem recursos caros, médios e baratos que dão para a gente um dado muito mais fidedigno e mais preciso. Por quê? Como é uma lesão que ela tende a recorrer, ela tende a machucar de novo numa porcentagem boa, é muito interessante que a gente monitore e tente minimizar a possibilidade de falha. Ou seja, é muito legal eu ter uma avaliação de força no retorno, uma avaliação funcional desse atleta, porque quando a gente fala da lesão, é aquele músculo, e o corpo inteiro, e os músculos que interagem, e a função do salto, e a confiança, como é que está esse lado aí do atleta lidando com a lesão, né? Muitas vezes fala para o atleta, e aí, você acha que dá para fazer? Ele fala, não sei, estou com dúvida. Você já entendeu que não vai dar, que ele já está com receio de fazer. E tem instrumentos para a gente tentar quantificar isso, ou seja, como é uma lesão que a gente brinca, ela é traiçoeira. O atleta às vezes não está sentindo nada, você testa, ele volta e sente de novo. Então, tudo que a gente puder quantificar para minimizar a nossa chance de erro é bem válido. E muitas vezes, né, João, na avaliação manual, você puxa lá e fala assim, nossa, aqui não tem força nenhuma, não adianta nem a gente pensar em retornar, vamos continuar o trabalho. Então, é muito interessante que a gente faça a aferição da força excêntrica, de outros quesitos da contração muscular, não somente força, por exemplo, potência, que é força e velocidade, da mudança abrupta de direção dessa contração, né? Contrai para um lado, contrai para o outro, mais ou menos uma pliometria, e a interação dos movimentos, né? Às vezes o atleta ele está, por exemplo, aterrissando com uma flexão de tronco muito grande, o que favorece ao uso exagerado dessa musculatura. Então, algumas questões da biomecânica do movimento. Então, tudo isso são coisas que são válidas para a gente estar entendendo desde o começo, porque se eu entendo que ele precisa ter essas valências lá no futuro próximo, eu já vou trabalhando aqui, ou seja, eu vou dando um alicerce, uma base muscular, para que na hora que a gente tenha o momento oportuno para dar um passo para frente, ele tenha esse alicerce, essa base, para que eu não pague preço no futuro. E quantificar o máximo possível tudo que conseguir. Tá, o teste de força você costuma fazer em que momento na lesão muscular? É aquele atleta que está já pensando em voltar para o campo, como é que é isso? O teste de força, primeiro, ele tem que estar sem dor alguma, no dia a dia, naturalmente, sem dor nos exercícios e com tempo mínimo de cicatrização aí, de pelo menos aí uma... Dependendo da lesão. Depende da lesão, é um pouco que a gente vai acabar avaliando também. Com tempo de cicatrização de acordo com cada lesão. Não vou dar um número não, para ninguém ficar copiando e achando que dá para se tratar. Tá ótimo, bom, legal. Na hora que vai voltar para o campo, então no caso do futebol, por exemplo, né? Como é que é esse retorno? Você entrega para o treinador e fala agora é seu? Na verdade não, é uma fase de transição, né? Então assim, primeiro ele é 100% fisioterapia e depois ele começa a entrar em porcentagens com o preparador físico. Então, o que eu costumo dizer, eu tenho que preparar ele para um treino, né? Eu tenho que preparar ele para que ele aguente o treino. Então eu vou dando os estímulos, progredindo, fortalecendo, treinando as corridas, mudando de direção e tal, até uma hora que eu estou junto com o preparador físico, eu vou fazer uma parte mais específica e ele já começa a dar um treino separado. Eu costumo dizer que eu não libero o atleta para o jogo, eu libero ele para o personal, para o preparador físico. O personal libera para ele estar apto ao jogo e quem decide se ele vai jogar ou não é o técnico. Então, começo com a fisioterapia, um período de transição que eu estou fazendo um ajuste fino na fisioterapia e ele já está em campo com o preparador físico, sendo que eu já testei um pouquinho desses estímulos antes dessa transição, até a hora que o preparador físico traz ele para o grupo. Geralmente, essa fase de transição, ele está treinando em separado, com estímulos bem específicos para ele, vai crescendo até a hora que ele começa a ter estímulos semelhantes à equipe, né? Falando isso do futebol com esporte coletivo. A partir daí, ele vai treinar com a equipe, e aí ele já não tem restrição, já está apto, e aí quem decide é o técnico, o auxiliar, se ele vai jogar ou não, aí tem que ver, e o fisiologista, tem que ver se ele está bem condicionado, se ele está confiante, se ele está com habilidade, etc. Então, são várias profissões, né? Vários profissionais trabalhando em conjunto, primeiro preparador físico, fisiologista técnico, e aí sim ele volta quando o técnico achar que tem que ser. Legal. Só se fosse incluir alguma coisa, lembrar que talvez muitas das pessoas que estejam vendo aqui não são atletas de alto rendimento e não tem um preparador físico, um técnico, tudo isso, simplesmente vai ali para o seu site,
2 vezes por semana, né? Uma coisa que eu acho que é importante pontuar aqui é que a lesão muscular, ela geralmente acontece ou logo no começo da atividade, ou porque a musculatura ainda não está preparada para aquele estímulo, ou já numa fase final da atividade, quando ela está fadigada, né? Então, o ideal é que nesse início de retorno, você comece devagar, então faça toda aquela preparação pré-treino, pré-jogo, no caso, se for só a pelada, e talvez não ficar 2 horas em campo, né? Não adianta, tem que começar, faz um joguinho ali, tá? Tem que sair tranquilo no começo, né? Você tem que sair confortável, não adianta chegar no seu limite físico que vai voltar até a lesão aí, né? Flávio, bom, pode falar. Não, concordo. Eu acho que é isso mesmo. Aqueça bem, né? A mensagem é sempre aqueça bem, faça os estímulos progressivos e ouça o corpo. Ouça o corpo. A fadiga, ela é um sinal que a chance para o azar tá grande. Então, nesse retorno é muito interessante justamente isso. Se observar aí o que a gente vê na televisão dos atletas, é isso. A maior parte deles não volta jogando o período inteiro, eles voltam em período e um tempo mais curto. Então é isso, aqueça bem sempre, independente se tem lesão ou não. O aquecimento, ele é das coisas que mais previne lesão quando a gente fala da parte física, né? Fora isso, alimentação, sono, hidratação. Oi, Flávio? Tá me ouvindo? Flávio? Voltou? Para mim voltou agora. Tô te vendo bem. Você chegou a ouvir o que eu falei ou cortou? Tá, cortou num pedaço, mas eu acho que deu para pegar a base disso. Eu vou só anotar aqui, tá, 31 minutos, para a gente poder. Depois eu dou uma cortada nesse tempo aí. Tá bom. Tá? Acho que já está bem avançado. Vou dar continuidade aí, acho que só isso a gente dar uma cortadinha aí. Tá. O atleta, muitas vezes, ele começa a ter lesões recorrentes. Só voltar aqui, só para anotar o tempinho, porque senão depois eu não consigo passar isso para. Não foi 31 até 32:40. Tá, então vamos lá. Muitos atletas, né, sofrem com lesões musculares recorrentes. Isso é uma coisa que acaba muitas vezes decepcionando muito ele, porque fica o tempo afastado, faz todo o treinamento, aparentemente tratamento bem feito, joga já e volta a ter uma lesão muscular, né? Primeiro, do ponto de vista da fisioterapia, o que você tem para orientar esses atletas? Perfeito. É uma coisa comum, acontece essas recorrências, e a gente, a partir do princípio aí, né, olhando a parte da física, a parte do ponto de vista muscular, a primeira coisa é força muscular, né? Ele precisa ter uma força equilibrada, tanto na ida do movimento quanto na volta, no concêntrico e no excêntrico. É muito interessante a gente avaliar musculaturas que a gente chama de sinergistas, que ajudam. Por exemplo, no caso de posterior de coxa, a musculatura do glúteo, né? A gente tem 3 glúteos. O glúteo máximo é um músculo que interage muito. Às vezes tem um desequilíbrio nessa região. Um pouquinho de padrão de movimento. Alguns atletas dobram muito o tronco para fazer alguns estímulos, principalmente de arrancada, desaceleração. É uma outra questão. Mas vale a gente lembrar que a lesão, ela é sempre multifatorial. Não tem um fator que contribui para todas as lesões. Então a gente tem que analisar ele de maneira muito mais global. Ele está descansando, está dormindo bem, ele está se alimentando legal, ele está com uma boa hidratação. Uma outra questão muito importante no esporte é a progressão dos estímulos. Ele está machucando porque ele está pulando etapas, ele está numa fase aí que não está tão forte, já está querendo ir para o treino para ir mais rápido. Os estímulos, eles estão suficientes, eles estão insuficientes, eles estão em excesso, ou seja, todo o treino dele envolve isso. Então, assim, é um atleta que está treinando demais, ele está passando do ponto, ele está fadigando, está tendo pouco tempo de recuperação, é um outro fator para analisar. Ou não, ele está treinando ótimo, mas ele está aquém do que ele deveria estar mais capacitado para aquele treino.
Então, são vários fatores. Então, do ponto de vista da fisioterapia, o que mais chama atenção são atletas voltando com desequilíbrios musculares, ainda fracos, né? Com músculos sinergistas, músculos que ajudam em desequilíbrio também. E uma coisa que é muito interessante, aí falando bastante de esporte competitivo, é monitorar a força do posterior de coxa, que é sempre o nosso exemplo. Por exemplo, se você faz uma avaliação dos atletas em janeiro, começo do ano, começo da temporada, eles estão fortes. Eles tendem a desequilibrar ao longo da temporada e, além disso, a recuperação. Por exemplo, o atleta jogou hoje. Se eu medir a força dele amanhã, ele está mais fraco, mas não é uma fraqueza, é uma fadiga, né? Ou seja, não teve tempo daquele grupo muscular recuperar a capacidade dele de gerar torque, de gerar força. Então, o descanso é importante para ele. Então, monitorar se ele está desequilibrado, monitorar os músculos que ajudam, recuperar bem esses atletas, dar o descanso necessário para cada um deles. A equipe toda pensar no estímulo de carga. A gente está treinando em excesso, a gente está treinando aquém, e tem até descrito na literatura o comportamento dos que mandam, o técnico. O técnico fala, hoje eu vou treinar 2 vezes por dia. Ele vai treinar, ele manda em todo mundo. Será que esse comportamento, esse aumento de volume abrupto não pode levar a lesão? A gente já tem esse conhecimento. Então, a lesão é multifatorial. A gente nunca vai eliminar a possibilidade de lesão. Nós vamos diminuir essa probabilidade, não que a gente vai zerar, e às vezes até vai machucar, mas vai machucar menos grave. Então, todo esse conceito, esse conhecimento vale para a gente monitorar, na medida do possível, todas essas variáveis para que a gente consiga minimizar essa possibilidade. Então, do ponto de vista nosso, da fisioterapia, está muito relacionada a forças musculares, a interação entre os músculos e algum padrão de movimento que pode estar favorecendo essa lesão e o tempo de recuperação dele, se ele está descansando, se tem dias suficientes para que ele descanse. Legal. Bom, acho que mais para acrescentar aí, só lembrando, assim, no caso do atleta recreativo, atleta que costuma ir nos nossos consultórios, né, procurando por lesão muscular, muitas vezes lesões recorrentes, é muito comum que tenha uma organização de treino que está ligada à rotina diária dele. Então, de repente, ele pega 3 semanas de férias, né? Quando volta, vai ter que voltar um pouco mais devagar, né? Não adianta achar que vai parar 3 semanas e vai voltar como estava 3 semanas anteriores, né? Ainda mais um atleta que já tem esse histórico de lesões. Eventualmente, trabalhou à noite, está muito cansado, muito fadigado. Às vezes é o dia de segurar um pouco também, né? Enfim, entender que essa progressão de carga, ela está envolvida com essa recorrência de lesões, então vale a pena monitorar isso e às vezes o mais não é melhor, né? Muito bom, muito bem lembrado. O corpo é preguiçoso, né? Você fica 11 meses na musculação, tirou um mês de férias, você perde tudo. Então, toda vez que der uma parada maior, tem que voltar progressivo e naturalmente ouvir os sinais do corpo. Perfeito. Flávio, acho que era um pouco essa discussão que a gente tinha para ter aqui, deu para esclarecer bem sobre as lesões musculares e espero contar com você em outras discussões. Maravilha, maravilha. Com certeza pode contar. Gostei da discussão também. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que nos assiste aqui. Queria agradecer mais uma vez a parceria, a oportunidade. Aí sempre bom estar conversando de fisioterapia, de medicina, do esporte com você. É sempre muito válido, sempre aprendi bastante. Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e pode contar comigo sempre que você precisar.